Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Depois, vamos sentar. Eu depois vou dar a bênção dos objetos, né? Quem trouxe santinho, outras coisas para serem abençoados, eu vou dar a bênção. E é um tema que talvez seja o mais difícil que eu já preguei para vocês, não pela complexidade, porque eu já preguei coisas mais complexas para vocês. Mas talvez seja o tema mais difícil, porque nós hoje temos uma mentalidade que ela é tão forte para nos separar de tudo que nos desagrada, que eu vou falar para vocês de um tema que começa sendo baseado em algo extremamente desagradável, que é o medo. O medo, ele é muito desagradável. Uma das piores sensações que nós podemos ter é a sensação de medo. A impotência deixa o homem completamente perdido. Impotência, quando a gente não tem o que fazer, né? Sobretudo em 3 ocasiões da nossa vida, que é saúde, dinheiro e amor. Quando a gente não tem como agir nessas 3 ocasiões, a gente fica tão perdido, mas tão perdido, que os espertalhões e os sabichões vão atrás da gente justamente quando a gente está impotente nessas 3 situações da nossa vida. Vocês com certeza já viram milhares de vezes a famosa placa no poste: traga o seu amor de volta em 3 dias, né? Porque quando a gente está impotente na questão de amor, quando a gente está impotente na questão de dinheiro, né? Eu já brinquei com vocês aqui, eu já falei do meu rádio, né? Tem um rádio, acho que vocês pegam essa estação também, mas lá na minha casa, no rádio tem uma estação que tem um homem que tem uma voz assim, esganiçada, assim, meio anasalada, que ele fala: você, irmão, que está sem dinheiro, você, irmão, nem sei o quê, faz aqui o depoimento. E daí o sujeito faz lá o depoimento: eu não tinha nada, daí eu dei minha casa, agora eu tenho uma mansão e tal. O espertalhão ganha dinheiro nisso. Questão de saúde, nossa, questão de saúde, a gente por saúde faz qualquer coisa. Uma mãe que está com um filho doente faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. Uma mãe que está com um filho doente, se a gente falar: come essa estante aqui que seu filho vai curar, ela come a estante, faz chá de estante. Por quê? Porque a gente tem medo. E quando nós estamos com medo, nós ficamos completamente desesperados. Então há uma tendência nossa de odiar o medo, de querer se separar de tal forma do medo, que a gente não para pensar nos pontos positivos do medo. E o medo tem seus pontos positivos. É importante a gente ter medo. Herói não é quem não tem medo. Quem não tem medo é psicopata. O herói, ele tem medo, mas ele consegue controlar o seu medo. E nós, que somos pessoas inteligentes, nós que somos pessoas cristãs, nós temos que saber que os nossos medos, eles não são ruins, desde que eles estejam controlados numa determinada ordem. E é por isso que o tema de hoje da nossa pregação é que nós devemos obedecer primeiro a Deus, depois aos homens. E em algumas traduções, essa frase bíblica está: devo temer primeiro a Deus do que
aos homens. Ora, se Deus é bom, por que eu devo temer a Deus? Como que eu vou temer alguém que eu amo e que me ama? Como é que a gente junta algo tão péssimo que é o medo com a figura de Deus que é tão bom? Por uma questão muito simples. Porque medo, quem faz medo, não necessariamente é ruim, mas é a consciência de nossas obrigações com Deus que nos deve dar o medo, e não Deus em si. E as minhas obrigações com Deus são muito grandes. E é por isso que eu devo temer quando eu não cumpro as minhas obrigações perante Deus. Eu também tenho obrigações em relação aos homens, mas em relação a Deus tem que ser maior do que as que eu tenho em relação aos homens. Temer a Deus não é algo ruim, é um dos dons que nós recebemos do Espírito Santo, o temor de Deus. Quem aqui fez o crisma, levanta a mão. Quem recebeu o crisma? Todo mundo recebeu o crisma? Ah, que beleza. Se tem alguém que ainda não recebeu o crisma, eu tenho certeza que aqui tem um curso de crisma para adulto, aqui na paróquia. Não deixem de fazer. Inclusive tem professores maravilhosos. E os encontros são muito bons. Um deles é o Gustavo Caldas, que é meu grande amigo, que é um dos responsáveis por esses encontros de crisma de adulto. O temor de Deus, ele era ensinado para mim quando eu era criança, né, na catequese, porque incomoda, né, temor a Deus. A professora falava, não, é um temor, mas não é bem um temor. É o respeito que você tem que ter, como um filho tem o respeito pelo pai e tal. Não, não é isso não. Que Deus tenha a minha catequista em bom lugar, porque ela era uma santinha, dedicou a sua vida a ensinar catequese. Mas o temor a Deus é temor mesmo. É temor porque Deus é tremendo. Porque Deus é onipotente. Porque Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E porque Deus é tremendo, porque Deus é onipotente, porque Deus é o Rei dos reis, eu tenho obrigações com Ele. E eu não posso deixar de cumprir essas obrigações com Ele. Eu tenho que ter temor a Deus, sim. Eu tenho que ter juízo na minha relação com Deus. Eu não posso fazer Deus de bobo. Seria impossível. Mas eu não posso pensar assim. Ah, Deus é bonzinho. Eu faço aqui do meu jeito. Não posso fazer Deus de palhaço. E às vezes a gente trata Deus assim. A gente trata Deus como se Deus fosse, sabe lá eu, aquela pessoa meio banana assim, né? A gente, faz de qualquer jeito. Depois, né? Que nem... Eu brinco que na minha paróquia o pessoal faz o que quer porque o padre é muito banana. O padre sou eu, no caso. Sou banana mesmo, então o pessoal faz, e daí eles falam, é mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão, então a gente faz de qualquer jeito, tá? O padre deixa mesmo, o padre é bonzinho. A ideia que a gente tem que ter nessa questão do temor de Deus é justamente para não tentar tratar Deus como um banana. Não tentar tratar Deus, que é extremamente bom, e não bonzinho, como alguém que eu posso fazer o que eu quiser, e ele vai se adaptar a mim. Porque sou eu que tenho que adorar a Deus. Não é Deus que tem que me adorar. Porque Deus sem mim continua sendo Deus. E eu sem Deus não sou nada. Então, ter que servir primeiro a Deus e não aos homens, ter que temer primeiro a Deus e não aos homens, nos obriga a ter consciência de que Deus é mais potente do que eu. Que Deus é mais importante do que eu, que Deus é mais influente do que eu, que Deus manda, e não eu. Então a vontade que deve ser feita não é a minha, é a vontade de Deus. Enquanto eu estou brigando entre eu e Deus, ainda vai.
Porque o homem briga com Deus desde que Adão e Eva quiseram comer o fruto daquela bendita árvore para serem igual a Deus, né? Esse desejo de ser grande como Deus. A serpente diz, né? Quando comerdes o fruto, sereis como Deus. De fato, nós às vezes brigamos na nossa opinião com Deus. Isso exige de nós mais conversão, isso exige de nós mais fé, isso exige de nós mais temor de Deus. Mas o grave problema não é quando a gente está brigando a gente e Deus. É quando a gente põe para brigar a sociedade, o mundão, as pessoas que estão no nosso entorno e Deus. E daí, por uma questão desordenada no sentido que a coisa sai de ordem, a gente começa a ter mais respeito humano do que respeito por Deus. A gente começa a ter mais preocupação com a opinião dos homens do que com a opinião de Deus. Daí é aquilo que eu falei, né? Deus perdoa. Quem não perdoa é minha nora. Essa daí, então eu vou fazer como a minha nora quer, mesmo que Deus não queira, porque Deus é bonzinho. Minha nora que é uma jararaca. E não é assim. Em primeiro lugar tem que estar Deus. Em primeiro lugar eu tenho que temer a Deus. Em primeiro lugar eu tenho que respeitar a Deus. E depois aos homens. Em várias passagens bíblicas, essa ideia do temor a Deus vai se repetir. Em várias passagens bíblicas, Nosso Senhor vai nos dizer: olha, não tema aqueles que só podem te tirar a vida do corpo. Teme aquele que pode te tirar o corpo e lançar sua alma no inferno. É a esse que nós temos que temer. Ao onipotente, àquele que me fez antes de todos os séculos, fazendo a vontade de Deus. Então vamos fazer aqui um relatinho assim rápido, breve, da história de Israel, depois dos primeiros cristãos e do nosso dia a dia. Só vou tomar um golinho d'água. E me ensinaram uma vez, numa palestra, que o palestrante nunca deve beber água. Porque quando o palestrante bebe água, ele faz o pessoal ficar com vontade de beber água. Então eu vou beber água de costas, para vocês não ficarem com vontade. E ainda vou dizer que a água estava ruim, assim vocês não ficam com vontade. Mas, mentira, estava boa. Obrigado pelo esse ato de caridade. Mas, vamos lá, vamos para o Velho Testamento. O povo de Israel era um povo que, no meio de um monte de povos pagãos, adorava o Deus único, adorava o Deus que fez o céu e a terra. No começo eles tinham uma visão errada. Eles imaginavam que existiam vários deuses, mas o Deus de Israel era mais poderoso que os outros deuses. Então, bem no começo, bem lá atrás. Então eles falavam: vamos seguir ao Deus de Israel e não ao Deus dos fenícios, e não ao Deus dos babilônicos, vamos seguir ao Deus de Israel. Antes de compreender que só há um Deus, e esse Deus é o Criador do céu e da terra. Então, o que começa a acontecer em Israel? Israel, ela é um reino, né? Eles sempre vão batalhar, uma hora eles estão vencendo, outra hora eles estão perdendo, mas sempre que Israel está com grandes condições financeiras, que Israel está indo bem, que Israel está rica, Israel começa a importar costumes de fora e começa então a trair o Deus de Israel e adorar práticas religiosas dos deuses pagãos, né? Da forma como os pagãos faziam seus louvores. Então Israel começa sempre, por uma questão social, porque é chique,
porque é o que as pessoas refinadas fazem, a importar hábitos de religião dos estrangeiros. Sempre que aconteceu isso na história de Israel, Israel cai na mão dos estrangeiros. E daí eles se arrependem, e daí eles concluem que só Deus é bom, e daí eles voltam a louvar a Deus, daí Deus os fortalece, daí eles vencem os estrangeiros, daí eles começam a ir bem, daí eles ficam ricos, daí eles começam a importar hábitos estrangeiros, daí eles adoram deuses estrangeiros e caem de novo. E assim a história de Israel é sempre cíclica. Mas houve um momento, não muito distante da vinda de Nosso Senhor, em que Israel é invadida pelos macedônicos, né? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é uma figura histórica, nós estudamos não só na aula de religião, mas nós estudamos na aula de história. Alexandre o Grande é um grande general que ele coloca no Oriente Médio inteiro a cultura helênica, a cultura grega. E isso é tão forte, mas tão forte, que até hoje esses países são semelhantes em algumas danças, em alguns hábitos alimentares, em alguns modos de vestir, por causa do helenismo ao entorno do Mediterrâneo. Vocês já ouviram falar em dieta mediterrânea? Né? Legumes, sobretudo a berinjela e a abobrinha grelhado. Você vai encontrar isso na Grécia, você vai encontrar isso no Oriente Médio, você vai encontrar isso no norte da África, você vai encontrar isso na Itália. Azeite, Grécia, Itália, norte da África. Azeitonas, queijos muito brancos, como a coalhada, né? E outros queijos, também é a mesma coisa, queijo de cabra. Então você vai encontrar essas culturas gastronômicas, você vai encontrar algumas danças muito semelhantes. Vocês lembram aquele filme que ganhou 1 bilhão de Oscars, Zorba, o Grego, né? Zorba, o Grego. Alguém aqui é libanês, descendente de libanês? A senhora, né? A senhora é muito jovem, talvez a senhora ainda não tenha visto um casamento com Dabeki. Sabe aquela dança que os homens fazem? Olha o Zorba, o Grego, dançando, é a mesma dança. É tudo. Um casamento judaico vai ter uma dança meio semelhante ao Dabeki. Então, vejam como foi forte essa invasão helênica, né, da cultura helênica em todo o Oriente. O que acontece nessa época? Nessa época, então, os israelitas falaram, se a gente é bom mesmo, se a gente é chique, se a gente é elegante, se a gente é gente fina, culta, nós não podemos ficar aqui com esses costuminhos aqui do bairro. Vamos pegar os costumes dos gregos. Os gregos, sim, são refinados. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na nossa região, vamos fazer um ginásio. Vamos fazer um ginásio e vamos correr e fazer os esportes como os gregos faziam. Na época não existia elástico. Como é que os homens corriam? Nus. Não tinha elástico para segurar o calção, né? Corria nu. E daí o judeu começa a ter vergonha da circuncisão dele. Porque os gregos não têm circuncisão. Então eles abandonam a tradição e a religião dos pais, e os próprios pais já não circuncisam seus filhos, falando, não, imagina, né, vai pegar mal, se um dia ele for correr no ginásio, os amiguinhos, tudo não tem circuncisão, ele tem circuncisão. Tá? Colocaram uma imagem de Deus grego no templo de Jerusalém. E o pior de tudo, começaram então a estimular e depois a obrigar os israelitas a comerem carne de porco. Então tem uma passagem bíblica que conta o heroísmo de algumas pessoas que, sendo obrigadas a comer carne de porco, se negam a comer carne de porco e correm o risco de serem assassinados por isso, por essa desobediência. E há um velho
E o velho era um velho extremamente respeitado, em que chegam para o velho e falam: ó velho, a gente dá aqui uma carninha de frango aqui, você come e finge que é carne de porco, porque o judeu não come carne de porco, né? Mas fica tranquilo, que não é porco, é frango. É só para fazer aqui o teatro. E o velho falou: não, eu sou velho, eu vou morrer e eu vou prestar contas a Deus logo, logo. Se eu vou prestar contas a Deus logo, logo, eu prefiro que vocês me matem do que eu dar este mau exemplo aos jovens. Porque se eu estiver comendo a carninha de frango, eu não estou pecando, porque o problema seria comer carne de porco. Mas eu vou estar dando um mau exemplo para os jovens que vão pensar que eu estou comendo carne de porco. E eu prefiro obedecer a Deus e não aos homens. Eu prefiro temer a Deus e não aos homens. E de fato matam o velhinho, que nos deixa esta lembrança, esta lição tão grande. Depois houve então uma grande manifestação daqueles que não estavam aceitando o helenismo, derrubaram os helênicos, e Israel volta a ter a sua religião e tal, até vir o Império Romano, e daí começa tudo de novo. Mas Israel é sempre assim. Depois vem Cristo, vem Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem numa época em que Roma está tomando quase toda a Europa, norte da África e Oriente. Roma tinha uma política de religião muito interessante. A política de religião de Roma era muito interessante. Era assim: você pode ter a religião que você quiser, desde que não atrapalhe a nossa e desde que seja na sua região. Se você for fazer a sua religião em Roma, nós vamos te matar. E a sua prática religiosa não pode atrapalhar a nossa prática religiosa, né? Então não venham aqui, por exemplo, proibir o comércio de carne de porco, porque daí vocês estão pegando no nosso pé, né? Vocês fazem a sua religião, nós fazemos a nossa religião. Mas o cristianismo não nasceu para ser pequeno. O cristianismo, o catolicismo, nasceu para ser justamente isso, catolicós, universal. E o catolicismo ele sai daquela regiãozinha do Oriente e ele começa a pegar todo o Império Romano. E o catolicismo começa então a incomodar todo o Império Romano. Porque naquele momento em que eu sou convertido e aprendo que eu não tenho que acender incenso para o imperador, nem para os deuses do panteão romano, que eu tenho que acender, que eu tenho que fazer os meus louvores para um único e verdadeiro Deus que é o uno e trino, e eu estou fazendo isso em toda a extensão do Império Romano, começa a incomodar. Daí começa a ter então a figura do mártir. O que é o mártir? O mártir é o sujeito que é católico, que o Império Romano chega e fala: deixa de ser católico, volta à religião romana, e o cara fala: prefiro morrer do que abandonar o catolicismo. E então, os grandes martírios que nós tivemos foi nesse contexto. Eles não matavam primeiro, eles davam a oportunidade da pessoa renegar o cristianismo, o catolicismo, eles davam essa oportunidade. Tanto que muita gente caiu num pecado que é o lapso. O lapso é aquele que, que na hora do vamos ver, abandona o catolicismo e volta para a religião pagã, para não ser morto. E o relapso é o cara que faz isso mais de uma vez. Mas, pois é, João Paulo também é cultura, a senhora está pensando. Mas o sujeito prefere morrer a deixar de ser cristão.
porque eles vão entender que é melhor temer a Deus do que temer aos homens. E se vocês tiverem um dia a oportunidade de ver as catacumbas romanas, vocês vão ver o esforço que aquela turma fazia para rezar a missa, porque era perseguido. E os apóstolos, a questão de São João é meio controversa, porque a maioria da tradição diz que São João não morreu martirizado, mas há algumas lendas que dizem que São João morreu martirizado. Vamos com a maioria, mas vamos aqui. Dos 12, 11 são mártires, né? São martirizados, e Nosso Senhor morre também na cruz. Por quê? Porque não vão renegar a Deus. Não vão renegar a Deus e vão morrer. E quantos mártires nós não tivemos na história da igreja, cada um morrendo da forma mais absurda possível, né? Tanto jogado aos leões, como São Sebastião, que morre com flechadas, Santa Filomena, que além de todas as maldades ainda jogam no mar com uma âncora no pé, Santa Bárbara, que trancam ela numa torre, Santa Luzia, que lhe arrancam os olhos, Santa Catarina de Alexandria, que é triturada numa roda dentada, né? Se a gente for falar todos, a gente nem almoça mais, nem janta, né? Porque é cada coisa sanguinolenta, horrorosa. Mas os mártires, eles compreenderam justamente isso, que é melhor temer a Deus do que temer aos homens. Vai passando o tempo, essa perseguição continua. E no século XVI, o rei da Inglaterra tem um grande político. Vocês sabiam que tem político santo? Pois é, impressionante, né? Tinha um grande político que chamava São Tomás Moros. E o rei da Inglaterra resolve fazer uma religião dele. E manda que todos os seus cortesãos assinem uma carta de obediência ao rei. E não de fidelidade e obediência ao rei, a religião do rei. Ao rei e a religião do rei. E São Tomás Moros, que era chanceler da Inglaterra, um homem extremamente importante, extremamente rico, extremamente influente, ele se nega a assinar essa carta. E o rei prende ele e toma os bens, toma a casa, toma o cargo público, toma tudo, e a esposa de São Tomás Moros vai visitar ele na prisão. O rei e ele se gostavam muito, ele gostava muito do rei e o rei gostava muito dele. Então o rei não teve coragem de matar ele em primeiro lugar. Prendeu ele, tirou tudo para dessa chance de não matá-lo. E a esposa foi lá dar aquele esculhambo no marido, né? E falou: Thomas, pelo amor de Deus, né? Eu perdi nós, né? Eu e as suas filhas, estamos sem casa, estamos sem ter o que comer, suas filhas não vão arranjar casamento, você está aqui apodrecendo nessa prisão, assina essa porcaria dessa carta. E ele vira para a esposa com a tranquilidade de um santo político e fala: minha querida... Não, brincadeira, esse é outro santo político. Minha querida esposa, você não entende nada de matemática. E daí ela fica mais brava ainda, né? Porque fala: o que tem a ver matemática com isso? Ele falou: se eu assino essa carta, eu vou viver muito bem. Mais o quê? Uns 20, 30 anos? E vou perder a eternidade. Se eu não assino essa carta, eu vou morrer daqui a 2, 3 dias, mas vou viver muito bem a eternidade.
Então, não vou assinar. Mais um exemplo de que é melhor temer a Deus do que temer aos homens. E assim vai caminhando. A Revolução Francesa, a mesma coisa. Vocês não fazem ideia quantos conventos, quantas igrejas, quantos padres, quantas freiras foram mortos na Revolução Francesa. Porque havia um ódio à religião, porque na cabeça dos revolucionários franceses era a religião que dava todo o suporte do império. E se você quisesse terminar com o império, teria que terminar com a religião que dava suporte ao império. E mataram muito padre, mataram muita freira, saquearam muita igreja, puseram fogo em muito convento. E a religião terminou na França? Não. Nessa época nós temos um humilde camponês, São João Maria Vianney, que, por exemplo, para fazer primeira comunhão, São João Maria Vianney fez numa casa, o padre fez a missa clandestina num quarto, o pai de São João Maria Vianney colocou uma carroça cheia de feno na frente da janela, para ninguém ouvir, né, o que estava acontecendo dentro daquele quarto. E São João Maria Vianney, protetor de todos os padres, faz a primeira comunhão escondido num quarto, numa missa clandestina. Por quê? Porque aquele padre que deu a primeira comunhão para este grande santo entendia que lei injusta, lei que vai contra Deus, lei que vai contra a vontade de Deus, não precisa ser obedecida, porque nós temos que temer primeiro a Deus, depois aos homens. Revolução Mexicana, a República Portuguesa, a Revolução Espanhola, a Revolução Espanhola, o que tem de mártir na Espanha. Tem algum espanhol aqui? A senhora é espanhola mesmo, da Espanha? A senhora não tem um parente mártir? Vários. Todo espanhol tem parente mártir. Todo espanhol, assim como todo mineiro tem um tio bispo, todo espanhol... Não é? Tem algum mineiro aqui? Não? Todo mineiro... A senhora não tem um parente bispo? Ah, é que a sua avó não te contou, mas tem sim. Viu? Tem um parente padre, exatamente. Mas por quê? Porque foram épocas que se levantaram contra a religião. E as pessoas entenderam que lei injusta, lei que separa o homem de Deus, não deve ser cumprido. E isso não ficou no passado. Isso não ficou no passado. Todos nós conhecemos alguns padres, e não precisamos citar os nomes, até porque está sendo filmado aqui. Todos nós conhecemos alguns padres que, mesmo quando houve a proibição de se abrir igrejas e de se dar a Sagrada Eucaristia, esses santos padres, mesmo correndo o risco de multa, mesmo sendo xingado, porque teve muita gente que xingou, mesmo sendo ofendido, porque teve muita gente que ofendeu, esses padres não deixaram de dar a Sagrada Eucaristia para quem precisava. Por quê? Porque primeiro nós temos que servir a Deus, primeiro nós temos que temer a Deus, depois aos homens. E essa é a história da igreja. E essa é a história que não vai terminar agora. Vai ficar cada dia mais forte esse ódio à religião, esse desejo monstruoso de se destruir a religião, leis extremamente injustas contra Deus e contra o espírito religioso do povo. E nós temos que ter a clara consciência que nós temos a obrigação de temer primeiro a Deus e depois aos homens. Mas isso é na esfera pública.
O que me preocupa nessa palestra não é na esfera pública. Porque no momento do grande desafio, no momento de martírio, Deus vai dar a graça para vocês optarem por Deus e não pelo mundanismo. Eu tenho certeza que se um dia chegarem para algum de vocês e fizerem o que se fazia no Japão no século XVII, que é obrigar o sujeito a pisar em cima das imagens dos santos para renegar o catolicismo, vocês vão preferir morrer a chutar uma imagem de Nossa Senhora. Eu tenho certeza, mas isso é o grande. Vocês sabem onde que eu me preocupo? É no pequeno. É no dia que vocês estão almoçando com a família e o seu cunhado pega e fala uma heresia. E daí você pensa, se eu falar alguma coisa, ele vai achar que eu sou carola. E daí você dá uma risadinha ainda. Isso que é o perigoso. Esse que é o perigoso, porque ridendo castiga-te mores, é um ditado muito antigo. Rindo que você vai destruindo os costumes. E é por meio das piadinhas, é por meio das brincadeirinhas, é por meio das maldadezinhas que vão querer destruir a religião. E é já o que acontece. Alguns comediantes afamados, querem utilizar do humor para destruir a religião. E aqui podemos até falar nome. Entre muitos que fazem esse método, o famoso grupo Porta dos Fundos, que teve um ano que fez um especial de Natal blasfemo, teve outro ano que fez um especial de Natal blasfemo, teve um terceiro ano que fez um especial de Natal blasfemo. O povo reagiu, os católicos pararam de assinar Netflix. Ai, mas o meu neto vai ficar bravo se eu parar de assinar Netflix. Bom, temos que amar mais a Deus do que aos homens. O seu neto que fique bravo, mas... Daí doeu no bolso, porque quando dói no bolso, até o ateu se converte, né? Daí no ano seguinte a Netflix já não deu espaço para eles. Eles fizeram seu especial de Natal blasfemo em outras mídias. E no ano passado eles fizeram um especial de Natal zombando do Papai Noel. Louvado seja Deus, que pelo menos tiraram o foco da religião, né? Agora eles têm que começar a fazer algo que não zombe do Natal, né? Mas com o tempo. Às vezes a gente vai ter que tomar decisões bravas, assim. Às vezes a gente vai ter que virar e falar, ó, mandar uma carta. Não assino mais tal plataforma, prezada plataforma, porque vocês estão ofendendo a minha religião. Estou cancelando minha assinatura. Por causa deste motivo. Ah, mas é R$30. Tá bom. É R$30, mas é 30 meu, 30 seu, 30 dela, 30 dela, 30 dela. É escrever carta para os deputados. É escrever carta para o presidente da República. Ah, mas é uma carta minha, o cara foi eleito por 100 mil pessoas, tá bom. Mas ele sabe que atrás da sua carta não tem só a sua indignação. Ele sabe que atrás da sua carta tem a indignação de milhares de eleitores dele. E é importante escrever. E eu já trabalhei na Assembleia e já confessei esse pecado. Brincadeira. Mas tem muito político bom. Mas escreve carta no papel. Não manda e-mail. Porque e-mail não incomoda. E-mail o cara dá um delete e pronto. Manda carta no papel. Porque papel incomoda, papel chega na mão, papel é físico. Manda carta para o seu deputado, manda carta para o seu vereador, manda carta para o seu senador, manda carta para o seu presidente da República. Ah, e se? E se nada? Eu tenho que temer primeiro a Deus, depois aos homens.
Eu, na minha vida social, eu tenho que temer primeiro a Deus e depois aos homens. Eu, na minha vida familiar, eu tenho que temer a Deus e depois aos homens. Eu, na minha vida profissional, eu tenho que temer primeiro a Deus e depois aos homens. Ah, padre, é fácil o senhor falar isso, porque o senhor é padre. É verdade. Para mim é muito mais fácil do que para vocês. Porque se eu estiver andando na rua com um terço, as pessoas vão olhar e vão falar, olha, que padre coerente. Pode até não gostar, mas vão falar, é coerente, né? Ele é padre, está rezando o terço, está dentro da coerência dele. Agora, se vocês estiverem na rua rezando um terço, o pessoal vai falar, olha lá, Carola, a Beata, a Santorona, a Rata de Sacristia, a Papa Hóstia e tantos outros epítetos, né? Mas e daí? Ai, não rezei meu terço porque estava todo mundo lá na praia e daí eu fiquei com vergonha. Ué, vergonha? Vergonha do quê? Quem que está fazendo o errado? Né? É a missa, quando a gente viaja. Ai, padre, estava a família inteira. Como é que eu ia na missa? Simples. A senhora pega o carro, vai na missa. Depois de 1 hora, volta. Ai, padre, mas só eu ia na missa? Não, a senhora pergunta, alguém quer ir na missa? Eles vão falar, não, daí você vai sozinha. Às vezes algum fala, tá, eu vou. E daí vai 2 pessoas. Ai, mas no fundo, é porque vão pensar que eu sou Carola. Vão mesmo. Vão mesmo. Ai, e depois vão fazer piadinha. Vão mesmo. Ai, depois vai ficar um clima desagradável. Vai mesmo. Vai. Isso mesmo. Você tem toda a razão. Mas é preciso temer a Deus e não aos homens. É preciso obedecer a Deus e não aos homens. E assim, queridos irmãos, tem algumas coisas na nossa vida que a gente tem que ser muito rigoroso. São José Maria Escrivá, que é um santo da igreja, que eu gosto muito, e muitos de vocês conhecem, ele diz que o homem que transige em matéria de religião e moral não tem nem religião nem moral. E é verdade. Tem certas coisas que a gente não pode abrir mão. Tem certas brincadeiras que a gente não pode admitir. Tem certas posturas que a gente não pode concordar. Porque nós temos que temer primeiro a Deus, depois aos homens. Tá bom? Espera aí, calma aí, que eu ainda vou fazer pergunta. Não, eu vou fazer pergunta, não, eu vou responder pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão bem alto. Só sobre o terço que o senhor estava falando, ontem estava rezando o terço dentro do metrô, entrou um senhor e ele estava embriagado. Aí quando ele viu que eu estava rezando o terço, ele olhou assim, isso mesmo, fala com Jesus. Olha. Olhou para mim e falou, isso mesmo, fala com Jesus. Então ele olhou para o terço e ele percebeu que a gente está em oração, né? E aí ele falou, isso mesmo, fala com Jesus. Eu vou repetir o que a senhora falou por causa do microfone do celular. Ela estava rezando o terço no ônibus, né? no trem, no metrô, né? Entrou um homem embriagado e falou, isso mesmo, continua rezando, fala com Jesus. Mas o embriagado percebeu, mas os sóbrios também perceberam. E pode ter certeza que quando os sóbrios perceberam, eles também rezaram um pouco mais. Eu, às vezes, vou em shopping, vou em comércio, de batina mesmo. E eu sempre ouço alguém falando de religião perto de mim. Não é que as pessoas são muito religiosas, mas é que quando vê um padre, elas lembram que existe religião. E daí elas começam a falar de religião. Então, o fato de você andar com a roupa de padre é vergonhoso às vezes. Eu não vou dizer para vocês que não é. A batina, ela tem todos os defeitos do mundo. A batina ela é cara, a batina ela é quente, a batina é incômoda. Você pega o metrô com a batina, a porta prende na batina. Você senta, o pessoal pisa em cima. Tem todos os defeitos do mundo. Mas a batina nos lembra a religião. Fala, filhinha. E eu vi uns 3 padres aqui, um padre, mais uns 2 padres,
Alô. Graças a Deus, né? Que tem coragem. Ela está dizendo que ela viu descendo a Rua Augusta 3 padres de batina e realmente isso chamou a atenção, deu uma boa sensação, né? Eu tenho que ir na missa quando eu sei que só tem essa missa e é teoria da libertação? Desculpa. Como no interior, por exemplo. Repete. Quando eu tenho que ir na missa, que eu sei que o padre, que lá é da teologia da libertação, e eu não concordo, e eu tenho que ir na missa por Deus, independente dele. Jesus Cristo foi nessa missa? Eu acho que sim, né? Tá lá. Então, se ele que é o rei dos reis vai nessa missa, a bonitona não vai? Tá bom. Mas não preciso confessar pessoalmente. A senhora tem que ir na missa se o padre for da teologia da libertação, a senhora tem que ir na missa se o padre for da teologia da prosperidade, a senhora tem que ir na missa se ele for da renovação carismática, a senhora tem que ir na missa se o padre for bonito, se o padre for feio, se o padre for burro, se o padre for inteligente, se o padre for simpático, se o padre for antipático, se o padre tiver bafo, a senhora tem que ir na missa. Tá. Se o padre fala cuspindo, a senhora tem que ir na missa, porque a senhora não vai por causa do padre. Tá bom. A senhora vai por causa de Jesus. Tá ótimo. Tá? Vamos dar a bênção nos objetos? Peguem então os objetos. Ela sugeriu que também benzêssemos os celulares, né? Claro que é uma bênção invocatória e não constitutiva. Essa água já está benta? Tá? A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, abençoai esses objetos, que aqueles que o portarem recordem de seu nome cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de bondade, vós que nos libertastes da escravidão, do pecado e da morte, libertai essas pessoas que estão com piedade lhe pedindo. Curai-a de todos os males espirituais. Dai a ela saúde de corpo e de alma, para que bem possa servi-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Que Deus abençoe a vocês e a todas as suas famílias. Amém. Eu e minha casa servir